O que a sociedade espera de suas instituições? Que terá como moderador o administrador Paulo Tim, superintendente-geral do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Por favor. Nosso conferencista é assessor do Comitê Estratégico da Fundação Avina, membro do Conselho Consultivo do Instituto Etos e coordenador do Fundo de Investimento para a Paz da Presidência da República da Colômbia. Convidamos ao palco o mestre em Investigação e Tecnologias da Educação, o filósofo Bernardo Toro. Passamos a palavra ao senhor Paulo Tim. Muito boa tarde a todos e a todas. Satisfação muito grande para nós estarmos participando desse 14º FIA, em especial podermos acompanhar a fala do professor Bernardo Toro. Este é um momento, eu acho que muito especial para todos nós administradores, porque o tema deste evento, o tema justamente que trata sobre o futuro da administração pública, da administração, da carreira de administrador, justamente no momento em que comemoramos o jubileu, os 50 anos de carreira desta profissão. A carreira de administrador, pelas suas próprias características, ela aborda vários temas, ela é multidisciplinar. E, em sendo multidisciplinar, ela permite várias leituras, várias interpretações, vários enfoques. Temos vários caminhos a percorrer quando discutimos a questão da administração. E hoje estamos tendo agora aqui, nessa sequência, já tivemos uma série de palestras que apresentaram os desafios que estão sendo colocados para os gestores, para quem estuda administração, para quem se envolve com a administração, que é justamente a questão de pensar como que as instituições, como que as organizações devem se moldar para esse futuro, considerando que elas estão a serviço da sociedade. Não é? Como as instituições devem estar a serviço da sociedade. E hoje nós temos agora aqui à tarde justamente a oportunidade de ouvir a contribuição do professor Bernardo Toro, que, na verdade, é um estudioso de vários temas, trata dos temas de educação, trata de tema relacionado com a filosofia, com as ciências, e também com temas relacionados, então, à organização e às instituições. E ele nos trará aqui, eu acho que uma leitura, né, muito provocativa, e que acho que ajuda, de certa forma, a fechar um pouco esse pensamento que tivemos as várias contribuições nas outras sessões. Porque ele vai nos falar aqui sobre paradigmas, as condições básicas que hoje se colocam e que são necessárias para darmos formas às organizações. E os cuidados, a atenção especial que deve ser dada a isso. Eu não vou me alongar, prefiro deixar então a palavra com o professor Bernardo Toro, que vai nos abrilhantar com a sua fala. Muito obrigado, Bernardo. Bien, muchas gracias por la invitación, a ustedes por la presencia. Yo sé que este tema va a tomar por sorpresa a muchos y muchas de ustedes. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las organizaciones que la sociedad espera para el presente y el futuro que la sociedad está percibiendo? Primero que todo, entendamos un poco el papel del administrador en la transformación de las personas. ¿Dónde pongo este? Ya. Esta cita está muy larga, la voy a leer porque probablemente allá atrás va a ser difícil leerla, pero el concepto es muy sencillo. Aunque las herramientas y los métodos conocidos de la administración moderna se inventaron para resolver los problemas de control y eficiencia de las organizaciones grandes, hoy podemos imaginar la administración como un medio para cumplir un objetivo más general: multiplicar los logros humanos. Ese es el papel de ustedes, multiplicar los logros humanos.
El objetivo de la administración es amplificar el esfuerzo humano y después agregarlo. Obtener más de los individuos de lo que podría esperarse de ellos, al proporcionarles las herramientas, las condiciones laborales y los incentivos apropiados. Y después aglutinar esos esfuerzos para lograr juntos lo que no pueden lograr solos. Esta cita es de Gary Hamel. Muchos de ustedes lo conocen, profesor de Harvard. Esto en resumen quiere decir lo siguiente. En otras palabras, el administrador y la buena administración pueden hacer que personas comunes y corrientes como yo puedan volver realidades grandes sueños y metas que nunca hubieran podido lograr solos. Los viajes espaciales, decodificar el genoma humano, las comunicaciones 4G, el Embraer 190, etc. Esta es la relevancia política, social, cultural y económica del administrador. Ustedes pueden lograr que las personas juntas hagan cosas grandiosas que nunca hubiéramos podido hacer solos. Esa es la importancia de la administración y de ustedes en esta sala. Vamos a examinar eso desde una perspectiva específica. ¿Cuál ha sido el paradigma, la regla que ha regido la administración durante siglos? Y no solo la administración, la política, la economía, el amor. Durante siglos, la acumulación, el poder y el éxito ha sido el paradigma que ha guiado nuestros esfuerzos para sobrevivir, convivir, producir y darle sentido a la vida. Uno no hace sino 4 cosas en la vida: tratar de no perecer, sobrevivir; tratar de estar con los otros, convivir, ¿sí? Tratar de producir lo que necesitamos porque el planeta no nos regala nada. Ese es el costo de tener conciencia. El ser humano, cuando adquiere la conciencia, se separa de la realidad y ya la realidad no le regala nada, tiene que producirlo todo. Y la mayor parte del tiempo la utilizamos tratando de responder la pregunta más importante: ¿qué estamos haciendo aquí en este planeta? En esas 4 cosas gastamos toda nuestra existencia. Y eso está guiado por paradigma. El paradigma que nos ha guiado en los últimos tiempos es acumulación, poder y éxito. Es muy fácil saber cuál es el paradigma de una sociedad. Muy fácil. Basta, observen lo siguiente. Hay una reunión de jóvenes, muchachos de 18, 19, 20, 25 años, hombres y mujeres, y están los padres ahí. La mamá llama a una de las hijas y le dice: hija, ve ese muchacho allá de vestido, de camisa azul. Sí, mamá. Bueno, ese muchacho es graduado en Harvard, gana $20,000 mensuales, es de una familia muy elegante, muy importante, y no es feo, ¿cierto? No es feo. Vaya por allá y trate de bailar con él. ¿Estamos de acuerdo, señoras? Bueno. Pero la mamá no le dice al niño o a la niña, al joven o a la joven, no le dice: mire, hija, ese muchacho que está allá de camisa azul es muy generoso, muy cooperativo, vive preocupado por los demás. No gana mucha plata, pero tiene un gran sentido de compasión. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo a la niña? El criterio para seleccionar pareja es el criterio máximo para saber cuál es el paradigma de una sociedad. Y ese paradigma orienta nuestras acciones, nuestros amores, nuestras compras, nuestras relaciones, la forma como miramos el país, el trabajo y a los demás. Ese paradigma durante siglos ha sido la acumulación y el poder y el éxito. Eso no es ni bueno ni malo. Eso es lo que ha guiado nuestras acciones. Ese paradigma ha generado una gran paradoja, que es la base de esta conferencia. Por una parte, ese paradigma está creando todas las condiciones para poner en riesgo nuestra supervivencia como especie. Ya vamos a ver eso. Pero al mismo tiempo, ese paradigma, estamos desarrollando todas las condiciones para un nuevo nivel de humanización,
y poder percibirnos todos como individuos de una misma especie. O sea, estamos en esa paradoja. Por un lado podemos desaparecer como especie, pero por el otro lado ese paradigma creó condiciones óptimas para un nuevo nivel de humanización. La pregunta es, ¿qué hacer con la paradoja? ¿Cómo lograr usar las dos cosas al mismo tiempo? No puede ser con el paradigma de la acumulación y el poder y el éxito, porque ese paradigma fue el que creó la paradoja. Para poder resolver la paradoja, tenemos que recurrir a un paradigma superior. ¿Qué es un paradigma superior? Un paradigma superior tiene que tener la capacidad de solucionar todos los problemas que soluciona el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, pero poder solucionar los problemas que este paradigma no puede solucionar. Tiene que ser de nivel superior. Miremos rápidamente eso. Todos ustedes conocen esto, los factores que ponen en riesgo nuestra especie, el cambio climático, la disponibilidad de uso del agua. Hoy en Brasil sabemos esto muy bien. El tipo y consumo de energía, la disponibilidad de alimentos, el hambre, los límites y el deterioro del territorio y los fundamentalismos y los nacionalismos. Eso está poniendo en riesgo a la especie. Pero al mismo tiempo, el paradigma de la acumulación y el poder y el éxito que ha creado los derechos humanos como definición de la dignidad humana y el criterio de la vida digna, de esto vamos a hablar más adelante, el internet, los mundos virtuales, los teléfonos de cuarta generación, el turismo masivo y la vida urbana. La pregunta es, ¿cómo debemos concebir la administración para poder prevenir y controlar el riesgo de autodestrucción de la especie humana? Porque el mundo no es un lugar seguro. Todos estamos en riesgo. Pero ahora estamos en un riesgo que nosotros mismos hemos creado. La pregunta es cómo poder prevenir y controlar ese riesgo. Pero al mismo tiempo, cómo poder fortalecer nuestro relacionamiento y nuestra autopercepción como especie. A ver, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos es porque no nos percibimos como la misma especie. Piensen en esto, inventamos el cuento de las razas, raza negra, raza amarilla, raza no sé qué. La especie humana no tiene sino en la especie humana no hay razas, hay colores, pero no hay razas. El concepto de raza fue inventado en el siglo XVI para justificar a los esclavos y la explotación de los esclavos y de los indios. Antes no existía el concepto de raza. Nosotros hemos inventado los nacionalismos. Odiamos a otros por ser de otro país, de otro lugar, de otra forma de ser. Y en este momento de migración eso se ve con mucha más claridad. Si no logramos solucionar esos problemas, no vamos a poder seguir adelante como especie. Las comunicaciones nos dan el chance de poder reconocernos a todos. Mi nieto me dice, no, tengo un amigo en Vietnam. No, tengo un amigo en Kenia. No, tengo un amigo en Bora Bora. ¿Sí? O sea, los niños a través de las comunicaciones saben que somos una sola especie. Ese es un punto fundamental para que la humanidad adquiera un nivel superior. Necesitamos, para poder hacer esto, poder solucionar la paradoja, necesitamos un nuevo orden ético, un nuevo paradigma. Y eso es lo que les vengo a decir. El cuidado es el nuevo paradigma. Quiero decirles lo siguiente, a ver. El cuidado históricamente fue siempre un problema femenino. Los hombres machistas decimos, históricamente el machismo que dice, ¿usted qué hace? Yo trabajo. ¿Su mujer qué hace? Cuida la casa, cuida a los niños. ¿Sí? La cultura del cuidado, del machismo puso el cuidado en la mujer. Con el tiempo el cuidado pasó a ser un problema de salud, de medicina. El médico hace los diagnósticos, las cirugías, y las enfermeras cuidan al paciente. Solo hasta ahora el cuidado se volvió un problema político. Cuidar, me voy a adelantar aquí una diapositiva. Miren, si solamente se acuerdan de esta diapositiva, se salvó la conferencia. Cuidar no es una opción hoy para los seres humanos. Es muy importante tener.
no es si cuidamos o no cuidamos. El ser humano aprende a cuidar o perecemos como especie. Sao Paulo aprende a cuidar el agua o desaparece como ciudad. No es si cuida o no cuida. Entonces, tenemos un nuevo paradigma. Este paradigma no es un problema estratégico, no es un problema político, no es un problema religioso, no es un problema de género. Es un problema de especie. O la especie humana aprende a cuidar o tiene poco chance de sobrevivir en el planeta. Señoras y señores, el planeta no está en peligro. Tranquilos. Los que estamos en peligro somos nosotros. Si mañana la especie humana desaparece, no se preocupen. El planeta seguirá girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. Dentro de 4.000 millones todo el sistema solar implotará y se volverá un cuásar de 5 kilómetros de radio. Un hueco oscuro. Por eso tenemos que pensar la administración desde ahí. La nueva administración que está esperando la sociedad es una administración con el nuevo paradigma. Ya hemos tenido la administración de la acumulación y el poder y el éxito, aún más. La carrera más ambicionada por los muchachos y muchachas de todos los países es MBA, porque es el símbolo de la acumulación y el poder y el éxito. Ahora tenemos que pasar a otro lugar, porque ese paradigma ya nos trajo hasta acá, pero estamos en riesgo. Entramos a analizar cómo serían las instituciones desde el punto de vista del cuidado. La persona que puso este concepto en juego en el escenario internacional fue un brasilero que ustedes conocen, Leonardo Boff. Leonardo Boff, que es professor emérito da Universidade de Rio. que é professor da Universidade do Rio, teólogo, um grande pensador. Ele escreveu um livro onde citou. E eu uso muito esse conceito porque resume exatamente tudo que eu vou dizer. Quando amamos, cuidamos, e quando cuidamos, amamos. O cuidado se constitui de uma categoria central, de um novo paradigma de civilização que trata de emergir de todo mundo. Por quê? Porque o cuidado assume uma função dupla de prevenção de futuros danos e uma regeneração dos danos passados. Esse é o único comportamento que tem esse jogo duplo. Se você cuida, você resolve o passado e ainda previne o futuro. E em relação de administrações, isso é maravilhoso, porque o maior problema dos administradores é como vamos consertar o passado e como vamos prever o futuro. Isso que aparece em negrito é o que é importante. Então, o cuidado é o paradigma ético da nova civilização que está emergindo. Por isso, esse é o paradigma da nova administração que a sociedade espera. Já vamos falar sobre isso também. Agora vamos falar um pouco, eu sei que todos vocês conhecem, mas só para fazermos algumas afirmações. De acordo com Norte, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, poderemos dizer que as organizações são regras de um jogo em uma sociedade, ou mais formalmente, são limitações idealizadas por homens e mulheres que formam a interação humana. O segredo da administração é como projetar, desenhar a interação. Porque a administração é o quê? Um gerenciamento. E, por conseguinte, estrutura um incentivo de intercâmbio humano, seja ele político, social, emocional ou econômico. O que é uma boa organização? Uma boa organização é aquela que tem uma arquitetura que incentiva muitas interações, muitos intercâmbios. O que se faz basicamente na administração é projetar e incentivar o intercâmbio, porque quanto mais intercâmbio, muito melhor resultado a organização terá. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente também. As organizações são regras e limitações que acordamos, que concordamos, que nos dizem e nos orientam sobre como fazer esses intercâmbios.
Se queremos comprar laranjas, falar com os amigos e enterrar os mortos, sabemos como fazer. E agora o primeiro ponto sobre as organizações e os valores. As organizações ajudam a reduzir a incerteza porque eles proporcionam uma estrutura à vida cotidiana, constituem um guia para a interação humana, um manual para a interação humana, porque definem e limitam o conjunto de comportamentos dos indivíduos, criam e sustentam hábitos e rotinas, e as rotinas formam os valores. Bom, um dos pontos da administração do futuro é qual é a potência ética, o potencial ético de uma organização. O fator de maior produtividade, de maior criação de riquezas, de maior desenvolvimento que pode ter uma sociedade é a ética. Não é nenhum fator que gere mais riquezas em uma sociedade do que a ética. Imagine-se que passou um cometa em cima do Brasil. Amanhã acontece o seguinte: todos os funcionários públicos chegam no horário, nos escritórios públicos e começam a atender bem a todos os cidadãos. Todos os professores já prepararam as suas salas de aula e chegaram em tempo, não chegaram atrasados para ensinar todas as crianças. Todos os alunos fizeram os deveres de casa e levam para a escola. Todos os juízes dizem a verdade. Os empresários botam dentro de uma caixa o que dizem que é na verdade. Se o que está dizendo aqui do lado de fora é 500 gramas, dentro é 500 gramas. Os comunicadores e os políticos não mentem. Tudo começa a acontecer como deveria acontecer. O que ia acontecer no Brasil após um ano? Seria o país mais rico do mundo, concordam? Não estamos pedindo absolutamente nada extraordinário, não estou pedindo nada que não possa ser feito. O que eu estou falando é simplesmente fazer o que temos concordado em fazer eticamente. Não terá fraude, não terá corrupção, não terá crime. O maior investimento para uma sociedade se tornar rica é a ética. Por isso, a potência ética de uma empresa, de uma organização, a potência ética de uma arquitetura organizacional tem a sua capacidade de provocar intercâmbios de ganhos, transações que ao mesmo tempo agregam valor e geram lucros. Esse é o ideal do Prêmio Nobel da Economia, daquele filme Uma Mente Brilhante. Durante séculos, alimentamos as transações de ganhos e perdas. Por que no século XX? Foi o século que mais se desenvolveu toda a parte de criação e aumentamos os volumes gigantescamente da falta de igualdade. Por que temos tantos problemas políticos, emocionais, e então continuamos nesse modelo de ganhar e perder. Esses modelos de ganhar e perder, eles acumulam riqueza de um lado, mas por outro dá lado a desigualdade. A desigualdade não é o primeiro problema na economia, isso já foi mostrado através de outros paradigmas, mas a única forma que o mundo tem para criar riquezas, não podemos parar de criar riquezas de forma alguma, temos que seguir produzindo e consumindo. Como produzir e como consumir se o limite do planeta está no nível que está? A única forma que podemos produzir e consumir beneficiando o planeta é aprendendo a fazer transações win-win, todos ganham. Não pegar esse modelo mental de ser comunicativo, seria isso para fazer algo diferente. Um dos grandes desafios da administração, da educação, da política, é poder desenvolver sistemas para que o nosso cérebro prefira as transações ganhar do que as transações ganhar e perder, porque é a única forma de acumular igualdade e riqueza. Uma arquitetura organizacional pode incentivar, obviamente,
ganhar e perder. Porque, ao mesmo tempo, você também pode acumular valor e igualdade, principalmente se tratarmos de um grupo econômico. Eu, por exemplo, era vice-presidente de um grupo muito grande do setor financeiro, Cada vez que discutíamos e cada vez que a gente escutava isso, os presidentes diziam: Bernardo, tá legal, eu concordo com você que a competência não desapareça, uno siente una tranquilidad. mas quando desaparece a gente se sente tão tranquilo. Nos gusta que el otro pierda. A gente gosta que outros Todo nuestro percam, modelo educativo de porque todo o nosso modelo de educação, premios a los competência, eu quis dizer concorrência, toda búsqueda de toda excelencia busca por excelência, tudo isso é excluente, isso exclui alguém, a não ser que seja totalizadora. Hagamos lo siguiente. Vamos fazer o seguinte, levante a mão Los que aqui, tienen sus hijos en colegios privados. todos os que estudaram em escolas privadas, particulares, todos os que estudaram em escolas Ahora levanten la mano los particulares. que tienen sus hijos en colegios del Estado. Agora, aqueles que estudaram em colégios do estado, município ou país. Ni Brasil, ni No Colombia, Brasil, nem a Colômbia, nem o Chile, nem a Argentina, ninguém na América Latina, com a exceção de Cuba, consegue chegar a ter educação de alta qualidade. ¿Por quê? Por quê? Porque hemos aceptado como Porque normal aceitamos como algo normal ter dois sistemas de educação. uno para los hijos de nosotros Um para nossos filhos y otro para los hijos de los otros. e outro para os filhos dos outros. Imagínense ustedes Imaginem vocês que eu no Rio ou em São Paulo, qualquer grande cidade do Brasil, tivessem dois aquedutos. un acueducto que transmite, Um que transfere ou distribui água potável para as pessoas mais ricas y otro acueducto que e transmite outro agua contaminada o no muy buena que para las personas. distribui água contaminada ou não tão boa para as pessoas mais pobres. De excelente calidad. Algum dia essa cidade vai ter água de qualidade boa? Nunca, porque aceitou dois aquedutos. Hemos aceptado Ao mesmo tempo, aceitou dois sistemas, dois aquedutos, cada um com um sistema. Então, a única maneira o Sao Paulo puede de Rio e São Paulo ter água de excelente qualidade, es agua, perdón, la única forma a única forma de pensar que a água é um fator que inclui para la casa é que a água seja boa tanto para os donos da Rede Globo e também para a pessoa mais pobre da cidade. podemos hablar de agua de excelente calidad. Então, poderíamos falar de água de excelente qualidade. Aí será algo Excelência incluyente que cuando es inclui. Isso é excelente quando é para todos. O Brasil, Colômbia, Chile, todos, México. Temos dois sistemas de educação, sistema privado estatal, e sistema estatal. no tenemos sistema público. Mas não temos sistema público de educação. Un sistema es público. Um sistema é público quando a água é de igual qualidade para todos. El sistema será público. O sistema será público quando a criança que estuda no colégio dos jesuítas e aquele que estuda na escola de Tiradentes tenham simplesmente o mesmo reconhecimento e a mesma qualidade de ensino. Es ahí cuando la calidad, cuando E la você sabe excelencia quando a qualidade é quando a excelência também inclui. para excluir. Usamos a qualidade e a excelência para excluir. Usted nunca debe dar un premio de Então, por isso que você nunca deve dar um prêmio de ética. Você não pode premiar algo que tem que ser feito do certo. Por eso los premios de Todos têm que agir com ética. Temos as responsabilidades sociais. porque todas las empresas tienen que ser éticas. Todas as empresas têm que ser éticas. Você não pode dizer, quando você dá um prêmio por excelência de responsabilidade social, você está aceitando publicamente que um faz bem e os outros não. Ese es el problema de los premios. Esses são os problemas dos prêmios. ¿Qué es la potencia ética? O que é a potência ética? Esse é o grande desafio para a nova administração. Como projetar transações win-win, onde todos ganham em todos os níveis da organização. Porque uma organização pode ser muito eficiente, muito efetiva, mas ela pode ainda gerar transações de ganhar e perder. Esse é um ponto fundamental para a nova administração. Temos muitos discursos sobre valores, não se preocupem. Os valores se fortalecem, os valores se criam durante a rotina.
As transações eticamente projetadas criam hábitos e rotinas normais para a vida. Se você quer saber quais são os valores que você está promovendo na família com o trabalho, ou a rotina da sua casa, ou da sua empresa, não tem que fazer nada mais. Se você quer mudar os valores da sua empresa, não ponha objetivos, mude as rotinas. E dessa forma você vai gerar novos valores. Um dos maiores desafios dos administradores é como gerar novos valores. Instituições, mais ou menos nesse congresso, muita gente já disse aqui nesse congresso que tem cerca de 2.000 pessoas. Imagina 2.000 organizações no Brasil, grandes, pequenas e médias, todos os dias, tratando de desenvolver valores de colaboração, valores de respeito, valores de gênero, e ainda mais num continente tão machista como é a América Latina. Valores de constância, de fortaleza. Como podemos fazer isso? Como criamos, modificamos e fortalecemos os valores? Esse é um dos problemas e um dos nossos grandes desafios. Um dos problemas que temos, por exemplo, na realidade, olha só esse copo. Cremos que a realidade são coisas. Isso é no que acreditamos. A realidade, ela está transformada pelos intercâmbios, pelas buscas. Eu tive agora o privilégio de contar com a sua presença e a sua atenção. Eu queria oferecer uma forma de ver as coisas. Na medida que essa transação ocorra durante esse tempo, existe, conseguimos. No momento em que eu não quero mais fazer ou que vocês não querem mais estar aqui, essa realidade desaparece. As transações que tornam a realidade as coisas. Esse teatro sempre esteve aqui. Tem horas que está vazio. Então, ele não tem uma realidade como o teatro. A realidade se adquire com a presença das pessoas aqui. E algo que acontece nesse cenário. Só as transações emocionais, de sentimento, econômicas, de bens e serviços, o título, o diploma, o diretor de alguma coisa, se a pessoa é casada, solteiro, as transações políticas. A política não é a ciência do poder. A política é a ciência de levar todos os interesses para a mesma direção. As transações espirituais, a compaixão ativa, o que é isso? A compaixão é evitar ou diminuir a dor dos outros. Um dos grandes desafios das instituições é elas serem agir com compaixão. Você vai criar condições para o bem-estar, para diminuir a dor, o desemprego, a angústia, a tristeza, a exclusão, etc. Para isso servem as companhias, as organizações. Esses conjuntos é o que a sociedade tem que crer. Esse conjunto de sentimentos, serviços, reconhecimentos e compaixão é ganhar, ganhar, a sociedade cresce. Não é o dinheiro que faz crescer uma sociedade. São as transações. O segredo dos administradores é como projetar transações, é incentivar as transações win-win, ganhar, ganhar. É por meio das transações que se cria ou se destrói valor, que se cria ou se destrói riqueza. As transações ganhar, ganhar criam riquezas e igualdade ao mesmo tempo. As transações ganhar, perder criam riquezas, mas geram desigualdade. Por isso, a desigualdade ou igualdade do Brasil depende dos modelos administrativos da sociedade, econômicos, sociais, econômicos, políticos, até religiosos. A gente não cria os bancos, cria as transações. E o que é riqueza? Como vocês já viram,
balanços financeiros, o que é a riqueza? É um conjunto de bens, serviços, valores, ambientes, relações e transações que nos permitem viver de forma digna, ser felizes e cuidar dos serviços do nosso ecossistema. Não podemos confundir o dinheiro com a riqueza. Acreditem em mim. Eu nasci na Colômbia. Vivo na Colômbia desde que eu nasci. A Colômbia inventou o modelo mais poderoso do planeta para ganhar dinheiro, que é o narcotráfico. Não existe nenhum negócio nesse mundo que dê mais dinheiro do que o narcotráfico. Mas também não existe nenhum negócio que destrua mais riqueza do que o narcotráfico. Nossos países vamos seguir em frente na medida que a gente não confunda a riqueza com o dinheiro. Temos milhares de recursos. O Brasil, então, é um primeiro no mundo. A pergunta é como vamos converter isso em riqueza? Porque o nosso modelo de transação ganhar, perder, o uso de água, de energia, o uso das transações, etc., estamos convertendo em ganhar e perder valor. Porque temos um conceito do dinheiro relacionado à riqueza. Como vocês podem ver, essa definição não fala de dinheiro. Agora, bem cá, se vocês vão me perguntar, o dinheiro é ruim? Não, não é. Qual o valor do dinheiro para uma sociedade? Quando o dinheiro serve para construir para muitos anos. Se ele não construi, ele é prejudicial para a sociedade. Deixa eu explicar para vocês. Se você tem 100 mil dólares e quer ter 300 mil dólares, você tem duas oportunidades, duas chances. Ou você pode aplicar num banco e os juros, mas não vai chegar a 300 mil dólares no nível dos juros de hoje. 2, vocês podem trabalhar com narcotráfico. Ou, com esses 100 mil dólares, pegar um empréstimo de 200 mil dólares e comprar um apartamento. Uma vez que você conseguiu esse crédito, pega esses 100 mil dólares, o banco vai te dar 200 mil e você vai comprar um apartamento de 300 mil dólares. Você vai provavelmente fazer uma reforma. E esse passivo que você vai convertendo em ativo por meio do seu trabalho, você vai convertendo todo dia esse passivo em ativo. Em 10 anos vocês vão ter 300 mil dólares ou mais. Ou seja, você começou fazendo um passivo com 100 mil dólares e ele veio e virou um ativo de 300 mil. É a mesma coisa de usar o dinheiro para abrir uma grande empresa ou etc. Ou você vai criar um ativo daqui a 10, 20 ou 30 anos. Isso gera trabalho, viagens, riqueza. Mas se ao contrário, se você não investir, se você usar esse dinheiro para especular, para especulação, ele não vai gerar nem trabalho, nem bem-estar. Ele vai gerar mais pobreza. Essa pessoa vai enriquecer muito, mas ninguém vai melhorar. Isso é o que acontece no mundo. Todos os ativos concretos valem 10 trilhões de dólares. Se juntar todos os ativos das bolsas de valores, valem 70 trilhões de dólares. A relação é de 1 para 7. Quando você tem 70 trilhões de dólares especulando no mercado financeiro, os que têm o dinheiro cada dia ficam mais ricos, lógico, porque os juros, por menores que sejam, produzem muito. Mas esse dinheiro não está produzindo trabalho, não está fazendo transações, não está fazendo modelos ganhar-ganhar. Se o dinheiro não se converte em passivos, eles não geram riquezas. Você está cheio de dinheiro, mas não tem trabalho. Porque o dinheiro está sendo usado para criar novos passivos. Esse é um dos grandes desafios da administração e da política pública com o dinheiro. Como utilizar o dinheiro para gerar trabalho por meio de anos passivos. Essa riqueza tem duas finalidades éticas. Você viver dignamente
e cuidar dos serviços dos ecossistemas. O que é viver dignamente? Um conceito de viver dignamente é um conceito relativamente novo para a espécie humana, para o ser humano. O conceito de dignidade já é muito antigo, mas temos práticas novas. Só a partir de 10 de dezembro de 1948, 10 de dezembro de 1948, eu repito, o ser humano, pela primeira vez, pôde fazer uma definição de dignidade humana para ele mesmo, para ele próprio. Depois da Segunda Guerra, quando nos tocamos que temos que buscar uma nova forma de pensar, e todos os países se reúnem e vamos fazer uma definição nova do que é um ser humano, como é ser digno. Os direitos humanos, eles não são assim demonstráveis, eles são só enunciados, porque nós vamos dizer que a dignidade humana é 1, 2, 3 ou 4. Tem um nome, ter um lugar nesse mundo, ser respeitado, poder comer, beber, etc. E saíram um pouco desse conceito. Então, esse conceito de dignidade humana é novo. Mas ainda assim tem os direitos políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos ambientais e os direitos difusos, que são os direitos de gênero, de você ser gay ou lésbica, os direitos das crianças, os direitos dos adolescentes, os direitos de uso do espaço público. Então, esses 5 códigos são os projetos de dignidade humana. Isso parte do século XX para frente. Depois disso, que foram criados entre 1948 e 1974, e essa Carta de Direitos Humanos é o que hoje rege a gestão empresarial e política. Por exemplo, eu tenho que coordenar em Colômbia todas as multinacionais suíças para poder mudar tudo. O governo pegou todas as multinacionais do mundo e os direitos humanos têm que fazer parte de todas as empresas suíças no mundo. Sobre isso é que eu poderia passar a tarde inteira falando com você. Isso se fala muito pouco. Que são os serviços ecossistêmicos, que são os serviços que o planeta nos dá gratuitamente, que torna a vida possível. São os serviços essenciais. O material biológico, que é possível com o crescimento das plantas terrestres e marinhas. Você pensa que é só uma árvore? Uma árvore é uma máquina, é uma empresa que pega energia solar e converte em matéria. A árvore usa muito pouca terra para produzir um monte de energia. E é gratuito. Ciclo de nutrientes. Os materiais se descompõem, se transformam e permite que outras coisas nasçam. Isso também é de graça. Não há nenhuma empresa de ciclo de nutrientes, nenhum de transformação do solo em material automático. A qualidade do ar, as doenças, as poluições e os desejos. Aprovisionamento, pesca, madeira, medicina, os remédios naturais, os recursos genéticos e minerais e os serviços culturais, as paisagens e a diversidade mundial. Isso tudo é grátis. Isso tudo é do planeta. Todos os modelos de administração têm que garantir que esses meios sejam cuidados. Este é o grande desafio. A partir desse paradigma do cuidado, ter uma sociedade que quer uma administração que seja capaz de criar riqueza, tornando possível os direitos humanos e o cuidado dos serviços e ecossistemas do planeta. Dessa forma, isso implica em projetar arquiteturas institucionais que incentivem transações, ganhar, todos ganham, em nível econômico, político, social, emocional e espiritual. Quanto tempo ainda me falta? 5 minutos? Então eu paro quando acabar o tempo. Bom, o que são as transações ganhar?
win-win. As transações ganhar-ganhar aumentam a riqueza e a igualdade. Criam valor econômico e ético ao mesmo tempo. Ou seja, as transações ganhar-ganhar solucionam todos os problemas. As transações ganhar-ganhar produzem bens úteis, aqueles que contribuem para a dignidade humana. Imaginem-se que decidimos não produzir bens que não contribuem para a dignidade humana. Deixaríamos de produzir um monte de coisas e teríamos que produzir outro montão de coisas que não estamos fazendo, não estamos produzindo. Essa transação ganhar-ganhar aumenta a qualidade e duração dos bens e diminui a obsolescência de forma a racionalizar a energia. Um dos grandes inimigos do planeta é a obsolescência. Os telefones celulares, por exemplo, que é o que a gente chama de lixo eletrônico. Antes, uma família comprava uma geladeira que durava 20 anos. E, dessa forma, podia guardar dinheiro para comprar uma máquina de lavar roupa. Mas se as coisas têm uma obsolescência muito rápida, quem são as pessoas prejudicadas? Os pobres e a classe média, claro, porque eles não conseguem guardar dinheiro, não podem acumular riqueza. Aumentar a transparência pública do Estado, das empresas, das organizações e promover o consumo consciente. A mudança ocorre nas organizações a partir do paradigma do cuidado. Quando se modificam as transações, o que implica em projetar arquiteturas institucionais que gerem incentivos para transações ganhar-ganhar e acabem com os incentivos de ganhar-perder. A seguir, vamos ver as dimensões do cuidado, o que se espera da sociedade. Bom, saber cuidar. O cuidado é um assunto extremamente amplo. Temos que saber cuidar de si mesmo, o autocuidado espiritual e do corpo, saber cuidar dos outros, deixar as pessoas perto, saber cuidar dos seus vínculos emocionais, cuidar da inteligência, passar da força cognitiva para o altruísmo cognitivo, aprender a cuidar das pessoas estranhas, aqueles que não conhecemos. Como vamos cuidar daqueles que não conhecemos? Através do cuidado, por meio dos cuidados dos bens públicos. Saber cuidar das transações ganhar-ganhar e cuidar do planeta. Agora, vamos aqui, ó. A administração de uma sociedade pressupõe que vocês têm modelos administrativos para cuidar o bem mais importante e básico da família. E poder cuidar dos grandes bens, como são os estados, as corporações, as multinacionais. Um novo modelo de administração, temos que criar elementos para ver como vamos cuidar o base da sociedade, que é a família, e ao mesmo tempo para cuidar do Estado. O que aconteceu com o governo de ganhar o sucesso o tempo todo? Ele só criou modelos para cuidar da empresa privada, um pouco o Estado, o governo, digamos, e nada além disso. Temos casos de executivos altamente bem-sucedidos com a família destruída, com os filhos destruídos, porque o modelo da administração ele não vai a partir da família até chegar ao Estado. Temos que aprender a cuidar do nosso corpo. Uma das coisas mais importantes na América Latina é que os modelos administrativos para o bem-estar do corpo. Isso pode se usar em qualquer escala. A América Latina tem uma tradição de não cuidar do corpo, cuida muito do cérebro, cuida muito das ideias. As escolas ensinam física, química. Nenhum colégio, nenhuma escola tem teatro às 8 horas da manhã, expressão corporal às 8 horas da manhã, porque julgamos que cuidar do cérebro é muito mais importante do que cuidar do corpo. Por isso, essa preocupação, não nos preocupamos muito quando tem 1 bilhão de pessoas sem comida, que tem bilhões de pessoas doentes. Não nos preocupamos muito com a saúde. Vou dar um exemplo.
esse princípio da administração que eu vou falar. Medicina para todos não é possível em nenhuma sociedade. Saúde para todo é possível em qualquer sociedade. Porque a medicina é um problema de ciências, investimentos e tecnologia. E a saúde é um problema de educação e comportamento. E somente um país que é capaz de propiciar saúde para todos é possível dar e prestar os serviços médicos para todo mundo com qualidade no momento que ela precisa. Gente, é muito fácil você tratar um povo são, mas é muito difícil você tratar de um povo doente, uma cidade doente. E hoje a gente se preocupa muito mais com a parte médica da medicina com que a saúde. As discussões de previdência social não são de saúde, são todas de médicos, de medicina. Não estão preocupados se todos os municípios do Brasil têm água potável. Não estamos vendo se a disposição de resíduos está sendo feita adequadas. Não estamos nos preocupando com a migração das aves e dos animais. A gente não se preocupa com os cordões sanitários, com os sistemas de alertas de doenças. A gente está preocupado com quantas radiografias, quantas cirurgias, quantos exames. Essa falta conceitual de confundir a saúde com a medicina faz com que, apesar dos enormes recursos que temos para a saúde, se gaste mais em médicos e medicina do que em saúde. Mas a administração está pensada dessa maneira, dessa forma. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui nessa sala de empresas de medicina privada, particular. De que forma a gente pode conseguir que nosso povo tenha saúde para não precisar de remédio e médicos, e não ao contrário? Então, temos que desenvolver um conceito de administração novo para o corpo, cuidar do espírito. Parece um absurdo para alguns que um congresso dessa qualidade, desse tamanho e dessa importância, a gente vai falar do espírito na área administrativa? O que é a espiritualidade? É a união pela compaixão, capacidade de diminuir, evitar a dor nas outras pessoas, a dor nas outras pessoas. Qual é a característica de uma pessoa espiritual? A sua autonomia. E a autonomia depende de três coisas: autoconhecimento, autoestima e da sua autorregulação. As empresas do futuro, as que vão sobreviver nessa dificuldade, dessas transformações, são aquelas que conseguirem ter pessoas de alto nível trabalhando, usando a autonomia de inovação, respeito ao outro. A autonomia que você não seja um tirano quando um chefe insulta, briga, humilha, despreza, exclui. É porque essa pessoa tem medo. E o medo faz com que a gente fale palavras grossas. Minha mulher diz que quando o marido sobe a voz é porque quando ele aumenta o volume da voz é porque ele tem medo. E é verdade, hein? Quando os homens aumentam a voz é porque ele está com medo de alguma coisa. Somente podemos chegar a ter uma sociedade livre se tivermos pessoas autônomas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo. Você fala espanhol? Como se chama? Laura. Qual o nome do seu chefe, Laura? Não importa, como se chamava o chefe? Maria Teixeira. Maria Teixeira, ok. Imagine que Maria Teixeira chegou para Laura e falou o seguinte: Laura, você é muito jovem, a partir de amanhã você tem que levantar e sair para correr às 4 da manhã. E o que Laura vai pensar todo dia do seu chefe às 4 horas da manhã, quando ela tiver que levantar para correr quilômetros? É melhor a gente não dizer o que ela vai pensar, né? Agora, vocês imaginem que a Laura... Que isso nunca aconteceu. Mas que a chefe de Laura disse... Laura, ao contrário, desculpa. Um dia meditando disse: ok, a partir de amanhã eu vou acordar todo dia cedo e vou correr todo dia às 4 da manhã, porque eu quero fazer.
Não importa se está frio, calor, se está chovendo. Todos os dias a las E Laura todo dia sai às 4 horas da manhã quando começa a correr. alegria, felicidade. O que ela sente? Alegria, felicidade, liberdade. Gente, estamos no mesmo eixo. E por que de um lado se produz ira e no outro liberdade? Porque no meio há um processo de autorregulação, de autonomia, auto-ordem, auto-ordenamento. A Laura se sente livre. Isso é muito importante, porque só a autorregulação produz a liberdade das pessoas. E só a autorregulação produz a liberdade das sociedades. Nada pode dar a liberdade ao Brasil, à Colômbia, a ninguém. A liberdade é uma decisão que a sociedade toma sobre si. Nós queremos nos autorregular. As empresas do futuro, no presente Hyundai, mas as empresas que vão ter mais significado e força no futuro são as empresas cujas transações internas e externas fomentam o autoconhecimento, a autoestima e a autorregulação. Dessa forma, os grandes desafios, como vamos passar da heteronomia para a autonomia? Hétero em grego quer dizer outro, por isso que chama heterossexual, uma pessoa que gosta do outro sexo. Qual é a característica de uma heteronomia? Comportamento normalizado, regulação externa. Chefe, se você faz bem, querida, faz dias que você não diz que me ama, que me quer. A regulação externa produz temor e dependência, medo e dependência, que já levam o conceito de bem e mal, aprovação e culpa, prêmio, castigo, bem-estar e dor. Já a autonomia já parte de um outro pressuposto, de um projeto de vida. Eu quero acordar para correr às 4 horas da manhã. Que gera liberdade, que gera a autorregulação, que gera a liberdade. Por exemplo, a liberdade, ela não gera bem ou mal, ela leva ao certo ou erro, porque gera a responsabilidade, que gera, por sua vez, a aprendizagem e, no final, a mudança. Já estruturar essas transações dos modelos autônomos e sair para os dos modelos heterônimos é uma das grandes mudanças que a sociedade espera. Por quê? Porque, como disse antes, as rotinas criam valores. As rotinas das nossas empresas estão montadas em valores heteronômicos. Criam pessoas que têm medo e acaba que essas transações são muito caras, porque necessitam do supervisor, porque as transações heterônomas estão construídas sobre a desconfiança. Ou seja, você conseguir o sucesso de pessoas autônomas através das rotinas das administrações é um dos grandes desafios da nova administração. Agora eu vou parar? Ou continuo? Bom, e agora como podemos cuidar das pessoas que estão perto? Como vamos cuidar do meu pai, da minha mãe, dos nossos filhos, dos nossos amigos? Isso não é um problema psicológico, isso é uma questão de administração. E por quê? Porque tudo trata de transações. O bem mais importante que alguém quer na família são os vínculos. Uma pessoa que cresce com vínculos dificilmente vai se tornar um viciado, uma pessoa depressiva, e dificilmente vai se suicidar ou vai fazer um dano, um mal a outra pessoa. A certeza que eu tenho de ser aceito, de que alguém me quer do jeito que eu sou e que eu posso amar uma outra pessoa que também me ama e tem essa coisa do amor espiritual e o amor, isso é fantástico e funciona muito bem, inclusive contra o tédio. Eu conheci um brasileiro que disse que o tédio somente tem 3 soluções: o suicídio,
Tédio se diz em português, sim, tédio. Se diz em português, aborrecimento, pessoa aborrecida, né, que está cansada. O suicídio, Los deportes, las actuaciones extremas. as, Deporte extremo. coisas extremas, esportes extremos, vícios extremos, tudo é vida extrema. Muito sexo, muita bebida, muito tudo. Solidaridad. Ou na solidariedade. Se, por exemplo, seu filho está com tédio, está aborrecido, arrumem um jeito do seu filho se preocupar com uma outra pessoa. Imediatamente ele sai do tédio. Cuidar de los cercanos significa eso. Cuidar das pessoas que estão perto é você fortalecer os vínculos que estão perto para que as pessoas tenham essas ferramentas para enfrentar a vida. Administrar o vínculo é uma ciência nova. O conceito de vínculo é um conceito relativamente recente dos anos 75 para cá. Como fazemos isso? Aprendendo a administrar o tempo, comendo juntos, chorando juntos, rindo juntos, viajando juntos, trabalhando juntos. Essa é a continuidade dessa troca de sentimentos contínuos que faz com que a família seja forte. Eu estava conversando com o Luiz e a gente comentou que... Não com esse Luiz, mas o Luiz Leite. Eu estava comentando com ele como vamos conseguir que uma sociedade seja sã, saudável. Porque a gente tem que ver que não é uma questão de investimentos. Como é que a gente pode criar um bairro saudável? De que forma a gente pode fazer com que as pessoas compartilhem as coisas, fazem uma festa? Esses valores dos vínculos são a base da confiança, a base do respeito mútuo, da honestidade, a base da lealdade de uma sociedade. As nossas transações de ganhar, perder e os modelos heterônimos geram desconfiança. Transações custosas, sempre se parte da suspeita de que o outro não pode, o outro não quer, o outro é isso, o outro é aquilo. Como cuidar das pessoas que estão mais perto da gente é um dos grandes desafios da política pública. Não falamos muito da família, mas não temos políticas públicas porque o primeiro lugar da administração é dentro da família, é o primeiro lugar do ganhar-ganhar. Como podemos cuidar dos outros colegas, das pessoas que conhecemos, mas que não estão tão perto? Basicamente, através dos cuidados das organizações. Um dos grandes desafios que vocês têm é se vocês são capazes de cuidar das suas próprias organizações. Muitos dos sindicatos estão dispostos simplesmente a destruir uma empresa só para ganhar a empresa, para ganhar dessa empresa, ganhar o dinheiro. A mesma coisa, o contrário. A empresa quer destruir o sindicato. Então, a falta, a ineficiência, a má vontade, é tudo. É porque você não tem um modelo administrativo para perceber que se uma organização, uma companhia está passando por uma dificuldade econômica durante o mercado, e vai gerar tanta dor, tanto problema, e a gente podendo ajudar a tirar esse problema, temos que pensar numa administração que pode fazer isso. Agora vamos falar, cuidar da inteligência. Agora é mais sobre a gestão do conhecimento. Já passamos para um outro caso, um outro problema. Historicamente, nos ensinaram que a inteligência é um instrumento para a guerra, para ganhar do outro, para derrotar o outro. O meu filho tem 140 de QI. O meu é mais inteligente. Meu filho estuda num colégio que todo mundo tem 150 de QI. Não essa escolinha Tiradentes aí, ó. Fizemos da inteligência um instrumento de guerra, de poder, de destruir o outro. Por isso nos preocupa tanto. As notas, o QI, etc. Para dizer, o meu filho estuda no colégio mais importante do Rio ou de São Paulo. O que não é certo nunca. Deixa eu explicar por que isso não está certo. Quando coloca no jornal os 100 colégios do Brasil, 80 particulares e 20 públicos, mostram, já que a educação pública é uma porcaria, isso já não é certo. Agora, os colégios privados, eles são bons em escolher os alunos e não para o resto. Imaginem se vocês
naquele pedacinho ali desse salão, colocarmos todas as pessoas de olhos azuis e verdes, só ali daquele lado. Todas as pessoas de olhos azuis e verdes que estão aqui. Vamos colocar as pessoas todas ali. Aí vamos abrir aqui um concurso de um prêmio de $10.000 para as áreas que têm olhos mais azuis ou olhos verdes. Ali, lógico. Porque a gente já tinha pré-escolhido essas pessoas. Num colégio privado, particular, que os pais já têm um nível de educação mais alto, renda maior e status social maior. Então, todas as crianças são da mesma idade, têm 7 anos na primeira série, 8 anos na segunda série, todos viajam para a Europa, para os Estados Unidos. Já na escola Tiradentes, eu tô falando, eu inventei, tá? Essa escola Tiradentes, eu aprendi essa cidade lá em Minas, então eu inventei esse nome. E nessa escola quem entra? Filhos de putas, filhos de traficantes. E na primeira série você tem crianças de 8, 9, 10, 11, 12. E ali não tem problema, pode entrar todo mundo. Aí depois comparamos a escola particular com a escola pública. Essa comparação é justa? Claro que não. A escola particular, ela é tão boa, tão ruim quanto a do Estado. Existem excelentes escolas particulares e excelentes particulares ruins, e públicos também. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o importante é que o Brasil e todos os países da América Latina consigam formar um sistema de educação que inclua todo mundo. Onde vocês acreditam que o presidente da fábrica da Volvo estudou em Estocolmo? Vocês sabem quanto custa um Volvo? Todo mundo aqui sabe que é um Volvo? Onde você acha que estuda o filho do presidente, do dono da Volvo em Estocolmo? Numa escola do seu próprio bairro, pública. Onde você acha que estuda o filho do senhor que vende peixe no bairro onde vive o presidente da Volvo? Na mesma escola. Então, o filho do presidente da Volvo, ele é simplesmente amigo do filho do pescador. E assim se articula uma sociedade. Os nossos filhos não vão conhecer o filho do vendedor de peixes, nem o artesão. Então, a educação se converte num fator de articulação e já nesse caso aqui ela está convertida num fator de fratura, de ruptura da sociedade, porque não entendemos que a inteligência é um bem coletivo, que a inteligência é um bem para usar o altruísmo, entender que a inteligência, que nós somos frágeis, que a inteligência coletiva tem que nos ajudar a responder as perguntas essenciais. Quem sou eu? O autoconhecimento, qual é o meu tempo? Quem vai junto comigo? Quem me acompanha? É tão fácil se casar. O difícil é você encontrar companhia na vida. E pense isso nas pessoas que têm a inteligência altruísta, serão os líderes do futuro, são os líderes do presente. Quando uma pessoa pede ajuda, ela reconhece o outro pessoa. E assim, quando ela dá ajuda, ela também é reconhecida pelo outro. Esse mútuo conhecimento de ajuda, ele gera vários vínculos, como emocionais, profissionais, sociais. O que é um líder do futuro? Uma pessoa que tem uma rede emocional grande. Gente que ajuda ele quando ele se separa, quando ele fica doente. Pessoas que dão apoio emocional. Vínculos sociais, que reconhecem que essa pessoa é gerente, presidente, é solteiro, casado, tem filhos ou não. E as redes profissionais são aquelas outras pessoas que ajudam a resolver problema. Uma pessoa que tem essas 3 redes sempre será um líder na sociedade. Poderá resolver muitas coisas dessa sociedade. Mas isso somente se faz por meio de solicitar e dar ajuda. Esses pequenos líderes do mundo, todos têm uma característica, eles sabem ajudar e sabem pedir ajuda. E sabem ser ajudados. E esse é um problema da administração. Saber cuidar das pessoas estranhas, cuidar daqueles que não conhecemos, como cuidamos da criança que está lá no Pantanal, no Mato Grosso, a gente nunca viu. Como é que a gente pode cuidar dessa criança?
A única forma é cuidando dos bens públicos. A ver, imagínense que Imagine se a educação do Brasil fosse igual, da mesma qualidade para todos. por ejemplo, el presidente de la Volvo sabe O presidente da Volvo sabe que o seu filho está numa escola pública muito boa, mas que o filho que mora, a criança que mora lá na fronteira com a Rússia também está recebendo a mesma educação de qualidade. Como uma sociedade tem bens públicos de alta qualidade, ela assegura que o filho do presidente e aquele outro que eu não conheço, os dois estejam recebendo a melhor educação. Isso significa o conceito de administração pública. O grande problema da América Latina é não cuidamos dos bens públicos, não administramos bem os meios públicos, a gente despreza os bens públicos, porque os bens públicos de qualidade não pode ter empresa privada de qualidade. Isso é um assunto muito importante. Isso é uma teoria colombiana, tá? Nós também temos a guerrilha, o narcotráfico, lógico, nós somos muito espertos em tudo, hein? Bom, então chegamos à seguinte conclusão. O que convém melhor às máfias? O que é bom para o narcotráfico? O que é bom para os criminosos? Um Estado subutilizado. Não é um Estado ruim, porque você precisa de banco, informações, estradas, estoques, transações internacionais e por aí vai. Porque como é que você vai exportar cocaína dentro de um submarino russo? Você vai ter que falar 3 idiomas, ter um doutorado em Harvard? Não dá, né? Então, temos que ver com quem vamos brigar, com quem vamos lutar. A quem convém o crime? Não convém um Estado ótimo, uma nação ótima. Um Estado de transação, de ganhar, se torna inviável o narcotráfico, se torna inviável o crime e se torna inviável a corrupção. Porque o narcotráfico, o crime, só existe se há corrupção. Se não há corrupção, é muito difícil haver crime. Não é possível ter o narcotráfico. Mas isso somente é possível enfrentar isso se aceitarmos que os bens públicos são os bens que geram a igualdade de uma sociedade. Voltando ao caso daquela criança de Estocolmo, filho do presidente da Volvo, e do filho do vendedor de peixe, que mora no mesmo bairro do cara da Volvo, o senhor que vende peixe, ele não está preocupado quanto ganha o presidente da Volvo. Por quê? Porque ele sabe que o seu filho está estudando na mesma escola que vai o filho do presidente da Volvo. Ele está ali no mesmo metro, eles sobem, usam os mesmos ônibus. Quando acabarem o ensino médio, eles vão à mesma faculdade, eles têm o mesmo sistema de saúde, eles têm o mesmo sistema de previdência social. Como os bens fundamentais essenciais são de alta qualidade para os pobres e ricos, está todo mundo tranquilo. Mas para isso você precisa de um Estado ótimo. Você precisa de administradores públicos ótimos, porque a corrupção somente é possível se existem 2 pessoas. A corrupção do Estado é possível porque a empresa privada está aí oferecendo. E a corrupção da empresa privada é porque tem funcionários públicos que aceitam. Ou seja, quem tem a iniciativa? Todos têm que ter a iniciativa com relação a isso. Somente atacando a corrupção podemos produzir bens públicos, podemos enfrentar a máfia, podemos enfrentar o crime, podemos enfrentar a pobreza. Porque se geram transações transparentes de ganhar, e a única que pode controlar as máfias é a cidadania. Nada mais pode controlar. Bom, já sei que esse é um tema muito grande para discutir aqui. Saber cuidar do planeta, muito, a austeridade como valor fundamental de vida, de expressão social. E um dos valores do futuro tem que ser a elegância. E a elegância só é possível por meio da austeridade. Uma coisa charmosa sempre austera.
É claro que alguns especialistas vão dizer que não, né? Mas aprender a reutilizar as coisas, reduzir o consumo, reciclar os resíduos, entender a ecossociência, entender que somos parte do planeta. Então, nada é possível sem as pessoas, nada é durável sem as organizações. Jean Monnet, um dos criadores da administração moderna. Faltam só 2 slides. A partir do Rio Bravo até a Terra do Fogo, a América Latina tem uma superfície aproximada de 22 milhões de quilômetros quadrados. Somos 3 vezes o tamanho da China. O Brasil é a terceira parte de toda, ocupa a terceira parte de toda a América Latina. Temos 600 milhões de habitantes, a metade da população da China. China tem 1.300 milhões que vivem. 70% dessas pessoas vivem no deserto de Gobi, nos Himalaias. Ou seja, todas essas pessoas que moram na China, elas vivem em 3.300.000 metros quadrados. As Américas têm as maiores, a América do Sul tem as maiores reservas de água doce do mundo. Quase todo o nosso território é habitável e cultivável, coisa que a maioria dos continentes não possui. Temos uma grande diversidade biológica e a biomassa de Amazônia de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. E o Chaco Internacional, que 1 milhão de metros quadrados. Somos o continente verde do planeta, no qual todos os outros continentes estão olhando como se fosse uma reserva para nos desafiar e resolver os problemas de aquecimento global e mudança climática. Todos vão vir para o Brasil, para a América Latina. Então, nossa nova visão do ponto de vista do cuidado é: não devemos e nem é possível fazer uma muralha para nos isolar e proteger nossos recursos de acordo com as consequências que outros vão sofrer por conta do aquecimento global e da mudança climática. Seremos e podemos fazer parte e ser parte fundamental do bem-estar da espécie humana planetária, se aprendemos a implementar os valores das organizações e da nova cosmovisão do cuidado. Esse é o novo significado que nós, latino-americanos, podemos oferecer a todos para a nova humanização. É um aprendizado herdado de nossos ancestrais que nos ensinaram a viver bem e ao bem viver. Em nome da Vina, eu agradeço a todos. Muito obrigado, Bernardo. Foi uma explanação fantástica. Acho que se varreu tantos temas e tantas questões que eu no início disse que estávamos caminhando, acho que, para uma solução. Eu confesso que fiquei mais confuso ainda, porque são tantas as alternativas e tantas as questões, que eu acho que a ideia desse paradigma realmente é uma coisa instigante e que temos que trabalhar e pensar nessa construção. Mas nós temos a oportunidade agora ainda de ouvirmos questões. Acho que temos algumas questões que a mesa vai formular aqui para o Bernardo. Temos sim. Vamos começar com o que a sociedade espera de suas instituições e o que as instituições têm a oferecer para a sociedade. Mais uma. A outra, então. Podemos considerar o potencial criativo e empreendedor do administrador brasileiro como uma riqueza e um ativo em nossas organizações. E como agir frente aos desafios na construção de novos paradigmas que gerem valores estruturais nessa sociedade. Bien. A ver, yo me pongo de pie porque tengo muchas dificultades para hablar sentado. Una forma de mirar las instituciones es de la siguiente manera. Las instituciones, pensémoslas como ordenamientos arbitrarios, o sea, que se nos ocurren para una de estas tres cosas: prevenir problemas,
solucionar problemas o guardar solución a problemas. Un sistema de emergencias en un hospital es un sistema para solucionar problemas. Los heridos, los accidentes. Entonces se tiene un sistema continuo para solucionar, recuperar la vida, proteger la vida inmediata. El sistema de vacunación a los niños o a los adultos es un sistema para prevenir problemas. El sistema del museo o la biblioteca o el archivo de historias de enfermedades contagiosas de Brasil es un sistema para guardar soluciones a un problema. Observe que las tres definiciones tienen la misma característica: prevenir, proteger o guardar soluciones sistemáticamente a un problema. ¿Qué quiere decir eso? Que las instituciones dependen y se estructuran de acuerdo a la forma como la sociedad defina un problema. Si el problema está bien definido, va a encontrar instituciones poderosas para resolver el problema. Si el problema está mal definido, las instituciones van a ser deficientes. Permítanme, les pongo un ejemplo que comentaba esta tarde aquí en la sala. Volviendo al problema de la educación, uno de los problemas que tenemos en América Latina es que tenemos una mala definición de la profesión de educador. Hemos definido a un educador como un docente, o sea, como una persona que da clases. Esa no es la definición de un educador. Un educador es un profesional que tiene los conocimientos, las prácticas, las destrezas, las tradiciones y los valores para resolver un problema que es relevante para la sociedad. ¿Cuál es el problema? Garantizar que la gente aprenda lo que tiene que aprender en el momento que lo tiene que aprender y que lo aprenda en felicidad. Pero la gente cree que un educador es una persona que da clases. Entonces contrata al profesor por clases, le paga por clases, lo castiga por clases, le da vacaciones por clases. Esa no es la profesión del educador. Esa es una estrategia. Cualquiera de nosotros puede dar clase. Lo que no podemos garantizar es que la gente aprenda. La profesión del educador es cómo logramos que cada generación aprenda lo que tiene que aprender. El educador es el responsable del aprendizaje de una sociedad. Si el educador es el responsable del aprendizaje de una sociedad, tenemos que preguntarnos, ¿estamos formando ese profesional en esa dirección? ¿Nuestras escuelas responden a eso? La forma como estamos reconociendo el salario del educador, si se justifica, cuando la sociedad tiene un bien que se llama aprendizaje, que es tan importante. Entonces, la calidad de las instituciones depende de la forma como usted defina el problema. Volvamos al caso el ejemplo. Si usted confunde salud con medicina, llega a dos lugares distintos. Entonces, el gran desafío es si la sociedad es capaz o no de hacerle una definición adecuada a los problemas. ¿Puede Brasil hacer eso? Claro que sí. A ver, la inteligencia es un bien que se distribuye normalmente en todas las sociedades. No hay países más inteligentes ni menos inteligentes. Está demostrado desde los años 68 que la inteligencia no se hereda. La plata se hereda, pero la inteligencia no se hereda. La correlación más alta de inteligencia es entre parejas. Entonces mi mujer me dice, usted tiene muy buena suerte. Bueno, la correlación más alta es entre parejas. Dos genios se casan, ¿qué es lo más probable? Van a tener hijos muy inteligentes, menos inteligentes y poco inteligentes. Dos fronterizos se casan, personas que están al borde del retraso mental. Dos fronterizos se casan, ¿qué es lo más probable? Van a tener niños muy inteligentes, menos inteligentes y poco inteligentes. La inteligencia se distribuye por todas partes. El problema no es de inteligencia, el problema no es de capacidad. El problema es cómo definimos los problemas, cómo definimos la libertad, cómo definimos las transacciones, cómo definimos las arquitecturas que generan las transacciones, cómo logramos convertir la ética en arquitecturas institucionales. Pero ese problema es igual para todos.
Nunca, nosotros hacemos mucho esto. Se va a formar una empresa de Se vamos formar uma empresa de venda de carros, de automóveis, por exemplo, el abogado dice, e o advogado diz: aquí traigo los aqui trago os estatutos de outra empresa, e isso se faz uma cópia. Esse é o grande erro. As pessoas inovadoras pensam de outra maneira. Qual o problema que queremos enfrentar por meio de transações econômicas, políticas, sociais e emocionais? Que arquitetura teremos que fazer? Fazem as empresas inovadoras, é o que a gente vê no Google. Como é aquela outra mercado que? Na Amazon, Facebook, etc. Ou coisas muito inovadoras, como muitos dos sistemas. Eu ia até colocar esse exemplo. Na Índia, por exemplo, um doutor que chama Dr. V. Dr. B, desculpa. Cada hospital, ele faz 10, e nesses hospitais eles fazem 10 mil operações por dia. 180 mil operações por ano de cataratas, porque a Índia, a catarata é uma epidemia. 70% dessas cirurgias são gratuitas para os pobres não pagam. Só 30% paga pela cirurgia. Eles são simplesmente um desenho distinto da cirurgia de olhos para que muita gente possa ter essa transação, digamos assim. Isso não é melhor ou pior. Qual é o maior problema na Índia? É a catarata. Então, que projeto a gente tem que fazer para que essas transações sejam rápidas e baratas para poder atender muitas e muitas e muitas pessoas por dia? Muitos indianos. Aí, o Dr. B, vocês podem olhar, Dr. V, desculpa, Dr. V na internet e vocês vão ver tudo. Ele pensou no problema, projetou arquitetura para as transações e as transações solucionaram o problema. Una pregunta es la contribución del empresario. A outra é a contribuição do empresário na construção de valores, ok? Vamos. A característica fundamental de um empresário é que ele é capaz de criar, que ele seja capaz de criar riquezas. Se o empresário define a riqueza com relação somente ao dinheiro, ele corre alto, a sociedade corre um grande perigo. Se o empresário define a riqueza para criar bens, serviços, valores, transações, ambientes que permitam, que ajudem a aumentar, a fomentar a dignidade humana e o planeta, esse empresário sempre estará agregando valor à sociedade. E o problema que temos é esse. A gente confunde a riqueza com o dinheiro e confundimos os negociantes com os empresários. O que é um negociante? É uma pessoa que simplesmente quer desequilibrar a transação para poder pegar ele sozinho o valor agregado. O que é um empresário? Uma pessoa que é capaz de estruturar uma arquitetura para gerar um passivo são ao longo prazo. Investimentos grandes para uma indústria de nanotecnologia, você tem que construir muitas coisas, contratar muita gente, fazer muitos contratos internacionais e nacionais. Então, se investe um monte de dinheiro, vai se gerar um passivo que no futuro vai gerar um ativo. Esse empresário, ele sempre agregará valor, sempre terá, sempre projetará transações ganhar-ganhar, porque senão não faz sentido nenhum. A grande dificuldade mental que temos é que ficamos por séculos e séculos fazendo transações ganhar-perder. E a administração do Balance Scorecard, ela fomenta muito, você vai passar, por exemplo, de um escritório de 10 metros quadrados para um de 12 metros quadrados. Depois trocamos por um escritório de 14 metros quadrados. Esse sistema que está fazendo? Ganhando e perdendo, lógico. Ou você vai gerenciar isso bem, ou você não vai passar de 14 metros. Eu já trabalhei algumas vezes na vida, mas eu sei que tem uma ex-chefe aqui, minha na plateia, mas ainda bem que eu não estou conseguindo ver. Eu tenho
uma empresa que é uma excelente entidade, que luta muito por um sistema de autorregulação, onde cada um de nós tem que tomar decisões, porque a principal característica da liberdade é a tomada de decisões. Na medida em que uma empresa tenha o autorregulamento, essas são as empresas do futuro. Inclusive tem um nome, chama Holacracia. Podem olhar na internet, Holacracia, algo que muitas entidades aqui do Brasil já estão fazendo também. O sistema empresarial está baseado somente no autorregulamento, só na autonomia, só no autoconhecimento, na autogestão. Isso já foi inventado. O problema é que temos medo, porque o problema dos líderes da América Latina é porque eles não confiam no próprio povo. A gente não confia no nosso povo. Uma das características do nosso empresário moderno é confiarmos na inteligência do nosso povo. Posso mais uma? A pergunta é: por que o papel do administrador é transformar a vida das pessoas? Em que sentido essa transformação se dá? Ela deve ocorrer. Em que sentido essa transformação? Ela se dá, ela deve ocorrer em que sentido? Como se hace? Para onde transformar as coisas? Para que lugar vamos transformar as coisas, é isso? Se supõe que eu entendo o português, veo que não. Eu acho que eu não entendo direito o português. Me perguntas qual é o norte? É muito fácil. Essa pergunta, qual o norte, é muito fácil de dirigir, por exemplo, é muito difícil. Mandar é muito fácil. Porque você manda com aquilo sabe, mas dirige na obscuridade, na escuridão. Qual é o problema de dirigir? Qual é o problema de dirigir? Que ninguém sabe de como consiste a mudança. Porque ninguém sabe. Porque não existe uma teoria geral da realidade. E também, a gente nem sabe exatamente o que quer. Não existe nada ilucar, aquela pessoa iluminada que mostra, olha, a mudança é por aqui. Porque os bons objetivos podem produzir resultados desastrosos. Um dos melhores exemplos é o seguinte: um homem lindo, maravilhoso e casa com uma mulher linda, maravilhosa. Acontece um desastre. Agora, se um cara nem tão maravilhoso se casa com uma mulher nem tão maravilhosa, podem ter um casamento bem-sucedido. O que faz essa diferença? As transações bem-sucedidas. Essas perguntas todas servem para orientar. A única maneira de saber como fazer isso é estar perto do povo, perto dos grupos. O único norte que temos claro é o seguinte: fazemos o que fazemos, organizamos a empresa que queremos, fazemos os investimentos que queremos, mas sempre temos que ter em mente duas coisas: as decisões, os investimentos, as ações que estou fazendo estão contribuindo para a dignidade humana dos outros e para o cuidado dos serviços e o ecossistema do planeta? Se a resposta é sim, você está muito bem orientado. Não importa o que queira, você pode organizar a empresa que quiser, tomar as decisões que quiser. Se você tem esses dois critérios de dignidade humana e proteger o ecossistema do planeta, eu tenho certeza que você está fazendo transações ganhar-ganhar e estamos no bom caminho. Bom, infelizmente, no final desta apresentação, mas eu gostaria de passar ainda a palavra ao professor Bernardo Toro para suas conclusões finais e sua mensagem, para suas conclusões e sua mensagem final de encerramento dessa fala. A ver,
Yo creo que ya lo dije. Acho que eu já falei os comentários, já concluí, mas Brasil, o Brasil, eu sempre digo que as coisas na América Latina, para mudar as coisas na América Latina, tem que mudar no Brasil e no México. Porque o Brasil é um referencial para a América Latina, gostemos ou não. O Brasil tem um significado internacional e continental que muitas vezes os brasileiros nem sabem e não são conscientes disso. A maneira como o Brasil é o país, segundo alguns estudos que eu li, não estou me lembrando agora quem foi, que paga os salários mais altos para os executivos estão aqui no Brasil. Então, se supõe que há um grande know-how no Brasil, que as universidades possuem esse know-how. A pergunta é, como podemos utilizar essa capacidade administrativa, esse volume profissional que tem o Brasil, se converta num projeto ético de criação de riquezas? A frase é, a administração, pela sua capacidade de fazer com que as pessoas juntas sejam capazes de criar coisas que nunca ninguém poderia fazer sozinho. Sonhos grandes só são possíveis porque os administradores existem. O problema da administração é que a sociedade não se dá conta que a administração só se percebe a administração quando alguma coisa está ruim. A administração é como o sal. Só percebe quando não está lá na comida. Os bons administradores passam despercebidos. Esses sistemas são que criam a riqueza. Os líderes norteiam, mas os administradores são os que tornam possível a criação de riquezas. Porque vocês são aqueles que projetam, que desenham, que tornam possível as transações de ganhar-ganhar em nível econômico, político, social, emocional e espiritual. Esse é o meu fechamento. Muito obrigado. Agradecemos a conferência do filósofo Bernardo Toro e a participação do administrador Paulo Tim como moderador. E chamamos agora ao palco a administradora Kate Maciel, presidente do CRA do Rio Grande do Norte, e a administradora Ediljane Fonseca, presidente do CRA do Amapá, que farão a entrega dos certificados e das lembranças aos participantes desta conferência.